vai estudar em grandezas químicas. Eu adoro essa parte. Adoro essa parte porque a gente acha que sabe muita coisa aqui e se perde horrores. E eu queria começar te dando alguns exemplos bem básicos. Porque se você entende bem o básico, as coisas começam a fazer mais sentido. E se você enxerga sentido nas coisas, você fica estimulado. Porque você começa a perceber que você entende, compreende aquilo que até então você só decorou. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que eu queira saber qual é a distância daqui até, sei lá, até o Parcão. Eu quero saber quão longe eu estou do Parcão, né? Daqui até, enfim, Parcão. Quão longe eu estou? Aí você diz, tu tá, sei lá, 8 quadras de lá. Tá, mas eu quero medir de outro jeito. Tá, tu tá uns 8.000 passos de lá. 8.000, tudo bem. Né? Ok, beleza, mas eu quero medir de outro jeito. Tu tá a 200.000 polegadas de lá. Tipo, eu tô falando de referências que de fato você consegue botar na sua cabeça e imaginar o quanto isso mais ou menos dá. Por quê? Eu estou medindo distância. Se eu quiser medir volume, você também vai usar referências. E essas referências vão lhe dizer o quão maior ou menor o que você está medindo é da sua referência. Por que está falando isso? Eu vou te mostrar por que eu estou falando isso. A minha pergunta é muito direta. O que é 1 quilo? Não me fala uma banda, né? Porque umas crianças me falaram uma banda. Só uma banda. E aí outra menina falou assim, professor, eu tenho uma dica de música pro senhor, o senhor tem que ouvir, bota Spotify. É Dennis DJ. Pessoal, eu fiquei chocado. Mas tudo bem, vai dar tudo certo, né? Isso aí, com muito estudo, a gente chega lá. Então eu queria que você me dissesse o que é 1 quilo. Alguém poderia explicar para um leigo, um pobre canoense, o que é 1 quilo? Uma grandeza, exatamente. E se a pessoa te dissesse, tá, mas e daí? O que isso significa? Uma unidade de medida. Beleza. Olha que engraçado. Isso é a unidade mais famosa de medida de massa. Mas, de fato, a gente não sabe efetivamente como isso foi criado, como as coisas funcionam e tal, quais são as relações que ele nos possibilita fazer. De fato, não sabemos. Eu vou te explicar como é que funcionou. Funcionava assim. Na Inglaterra, o pessoal queria fazer medidas de, massa, para poder vender e trocar coisas. Popular escambo, né? E depois comércio. Então, como na Inglaterra se tinha uma moedinha chamada shilling, que era uma moedinha de prata, o pessoal resolveu, como é para venda, vamos usar dinheiro para fazer essa medição. Então eles inventaram o seguinte, eles inventaram um copinho numa balança, assim, onde eles pegavam e colocavam em não copia isso, tá? Em moedas de prata, ele pegava o copinho aqui, os shillings, colocava aqui, até perfazer exatamente o valor de uma libra. Assim, tá vendo? Aí eles pegavam aqui do outro lado e comparavam isso, a libra, com o que eles queriam medir. Aí eu quero saber essa caneta aqui, eu botava a caneta, né? Daí, obviamente, isso aqui ficava mais. Não chega a 1 libra. Então é menos que 1 libra. Eu ia botar um monte de caneta aqui, aí botava um monte de caneta aqui, aí a balança ficava, tem 1 libra. Então os ingleses mediam massa, vou usar peso ignorando a física, porque é o que a gente gosta de fazer na química, ignorar físicos. O peso dessa naba, exatamente, é correspondente a 1 libra. Então os ingleses inventaram a linguagem ou a referência monetária como referência de peso. Só que os franceses nunca foram muito alinhados com os ingleses, principalmente na medida de coisas, referências. Para os franceses era horrível, porque os franceses não tinham os shillings, as libras para fazer comércio, né? Então eles tinham outra moeda e eles queriam medir massa também. Então um belo dia, um francês pegou num riacho, né, e disse assim, pessoal, olha só, franceses, a partir de hoje isso é 1 litro. E 1 litro de água, exatamente isso aqui, vai ter uma massa de, tem um nome aí, chuta alguma coisa, quilo. Maravilha, será aquilo então? E foi assim que se criou o quilo. O problema é que essa medida, ela gerava muitas contradições, porque quando estava frio, ela contraía, né? E quando estava quente, ela
Expandia, você nunca viu isso? Dilatação de sólidos e de líquidos? Em casa você nunca viu rangidos, barulhos estranhos dos seus móveis? À noite as suas portas não abrem, sua cama não treme, não levita, ou coisa assim, os livros caem? Não é, me disseram que era a física, pelo menos sempre achei, dilatação de sólidos e assim vai. Mas, enfim, ó, o que acontece? Os franceses enlouqueceram com isso, porque variava o volume, chega, não pode ser água, vamos respeitar, vamos usar uma coisa um pouquinho, né, mais assim, científica, mais conceitual, uma coisa mais bonita. E o que é o quilo? Desde o início da minha fala eu deixei o quilo na frente de vocês e ninguém apontou para ele. Querido, esse era até o início do ano o quilo. Foi desde 1889 até agora, 2019, o quilo oficial. Ele estava no sul da França, está ainda agora mais como histórico, né? Algo histórico, e não mais como uma referência efetiva do sistema internacional. Mas isso é o quilo. Então eles pegaram o quilo e botaram aqui do lado. Vamos lá, vamos comparar o quilo com a libra, porque a gente faz muito comércio aí com os ingleses. Vamos comparar aquilo com libra. Então vamos botar aqui o quilinho. Ele tem 39 milímetros de altura, 39 milímetros de diâmetro. Esse é o quilo. Quando ele botou o quilo aqui, que era de platina e irídio, eles... olha só, ficou assim. Ah, bota mais moeda aí. Tá bom, bota mais moeda. Mais moeda. Dava 20 shillings, moedinhas de prata. Sabe quantas libras dá? 2,2. Por isso que se você pegar hoje um voo e for lá, sei lá, para os Estados Unidos, aí você vai subir na balança e você, meu Deus, mas foi só a bolachinha, como é que eu tô com 220, meu pai do céu, me salva. Querido, olha só, é porque cada quilo corresponde a 2,2 libras, pounds, assim por diante. Então se você tá com 50 quilinhos, você vai ter 110 pounds, assim, 110 libras. Então são medidas. Por que o número muda? Porque a referência muda. Mas que aula ruim, por que tá falando essas coisas? É que assim, ó, a química é uma ciência que trabalha com uma referência diferente. Porque a química estuda uma coisa muito pequena. O que a química estuda que é muito pequeno? Átomo. Tu acha que vale a pena usar o quilo para referenciar átomo, que é uma coisa muito pequena? Tu tem ideia de quanto tem de massa, por exemplo, 2 moléculas de água? Chuta essa pra mim. Essa pergunta já foi feita em prova várias vezes, é muito legal porque os erros são super frequentes e é bom errar nesse momento. Porque esse momento é o momento onde você vai afinar, alinhar a sua abstração. Quanto pesa 2 moléculas de água? Você poderia me chutar um número assim? Usa o que tu sabe, por favor. Oi? 300 gramas? 36 gramas. Querido, olha só, 36 gramas, era exatamente isso que eu queria. Muito obrigado, Felipe Ram. Pessoal, quantas moléculas de água você acha que tem aqui na garrafa da Laura Almeida, da família dos Almeida? Tem 2 moléculas de água? Tem muito mais ou muito menos? Muito mais, assim quanto, na tua opinião? Tipo, trilhões? Quadrilhões? A Betina, né? Aquela lá que fez lá, sei lá, 1 milhão com R$1.000, ela logo ia chegar nessa casa. Depois do quadrilhão vem o quê? Quinquilhão. Mas ela não sabia falar, mas ela sabia chegar lá. Ela sabia chegar lá, com investimentos corretos. Exatamente, é isso aí. Comprando capital improdutivo. Muito bem, é isso aí. Vamos lá, olha só. Quantas moléculas de água você acha que tem aqui? Tem mais que quinquilhões. Mais que quinquilhões. Meu Deus, o que vem depois de quinquilhão? Sextilhão. Então, se tem em torno de sextilhão, multiplica 36 por sextilhão. Quanto vocês acham que seria a massa disso aqui? A massa dessa água aqui seria muito maior que a massa do planeta Terra. Queridos, pergunta, isso aqui tem maior massa que o planeta Terra? Então, 2 moléculas de água não podem ter essa massa. E aí que eu quero começar a trabalhar com vocês isso. Como a gente trabalha com uma coisa muito pequenininha, é espontâneo. E tu falou certo, querido. Mas tu deu a massa de 2 mols de água, exatamente. E tu pensa, tá, putz, mas eu sei, foi só o mol e tal. Foi ótimo esse diálogo, e eu vou explicar por quê. Porque eu quero tentar deixar o mais claro possível para você a diferença entre o micro e o macro, que é uma das coisas que mais dificulta a compreensão dos alunos aqui. Eu vou dar para você a massa de 2 moléculas de água. 6 vezes 10 na menos 23 gramas. Menos 23 gramas. As melhores e maiores e mais aferidas balanças do mundo chegam só até aqui, ó. 5 casas depois da vírgula. Aqui. Essa aqui tem 23 casas depois da vírgula. Então nenhuma balança pega isso. Sabe por que nenhuma balança pega isso? Porque a referência que eu usei aqui foi o grama.
E o grama veio de quem, querido? Quilograma. Quilograma é bom para medir o quê? Pessoa, né? O ser humano. Medir as coisas macro. Para medir coisa micro é bom? Não é bom. Então os químicos começaram a raciocinar diferente. Disse assim, pessoal, não, tá tudo errado. Apaga tudo, vamos de novo. A gente precisa inventar o quilo do átomo, o quilo da molécula, o quilo da partícula. E como é que eu vou fazer isso? Olha, eu preciso de uma coisa muito pequena. Mas onde é que eu acho uma coisa tão pequena, tão cotoca? E a gente tem que pensar. O átomo ele é formado pelo quê? Bom, deixa eu pensar. Por bolinhas, por partículas. Ótimo. E quais são as partículas? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os elétrons, por acaso, têm alguma massa significativa? Não. A massa do elétron é tão pequena, mas tão pequena que a gente despreza. Tá, então nos resta quem? Prótons e nêutrons. Tá, então a menor coisa pesada para o átomo é o próton ou o nêutron? Então a gente vai usar o próton e o nêutron. O próton e o nêutron, essa bolinha aqui, ó, vai ser a nossa referência. Esse vai ser o quilo do átomo. Opa, quilo já usaram, né? Tem coisa de direitos, patentes, marcas e tal. Posso usar quilo, libra, já foi também. Tem alguma outra? Unidade de massa atômica. Chamaram de U. É assim que a gente chama. Unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, querido, é o U. Ó, para os teus olhos capturarem essa imagem para ela fazer sentido lá no seu cérebro com os seus conhecimentos prévios. U é uma bolinha, um próton. U é uma bolinha, um nêutron. Isso que é o U. É isso que é o U, entende? É algo concreto. Certo? São bolinhas. Muito leves, pequenininhas. Aí você pensa assim, tá, e daí? Como é que eu faço para medir a massa de um átomo em U, então? O que significa, por exemplo, ter um lítio? O lítio tem, vamos supor, massa 7. 7 é a massa do lítio. Me diz, faz um lítio para mim aí, para eu ver. Tá, vou fazer um lítio para você. Esse é o lítio, querido. Feito o lítio para você. Tá ali? Prontinho. O lítio, ele tem uma massa de 7. Por quê? No seu núcleo, ele tem 7 bolinhas. 7 prótons mais nêutrons, né? Ó, a soma de prótons e nêutrons dá 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, e daí? Bom, se o lítio tem uma massa de 7, eu posso dizer então que a massa do lítio é de 7U. Tá, e o que significa isso? Ó, isso significa 7U, que a massa de um átomo de lítio, vamos abrir aspas aqui, 3 pontinhos, citação do professor. A massa de... Isso é tri importante, pessoal. Caiu na UX há uns anos atrás, falando sobre 16U do oxigênio, e teve uma galera que se atrapalhou. O que significa quando tem esse Uzinho aqui do lado? Significa que a massa de um átomo de lítio é 7 vezes maior, ou seja, um átomo de lítio é 7 vezes mais pesado, 7 vezes maior que um próton ou um nêutron. Um próton ou um nêutron. Que a massa de um próton ou de um nêutron. É isso aí, de um U, só isso. Maior que a massa de um próton ou um nêutron. Tá, pessoal? Aqui, fecha ali, pontinhos. Tá aqui, fecha as aspas. Então, isso é o U, tá, pessoal? É a comparação da massa de uma partícula com uma das menores coisas que existem para um átomo, que é o próton ou o nêutron. Então, quando você olha aqui para o lítio, você quer saber a massa dele? 7 bolinhas e 7 vezes mais pesados, né? São 7 vezes mais pesados que uma bolinha dessas. É isso, você divide esse número de bolinhas por uma bolinha dessas. Esse é o U.
Tá, e daí? Qual é a relevância disso? Por que eu preciso saber dessas coisas? Eu vou mostrar para você logo, em seguida, já alguns artifícios sobre esse conhecimento. Antes disso, eu só queria fazer um adendo conceitual, que com o tempo, os químicos chatos, o pessoal que é mais ortodoxo, velha guarda, quis trocar um pouquinho o U, quis chamar o U de U. É 1/12 do carbono 12. Assim. E aí deu um nó na cabeça do estudante, atrapalhou a vida do educador, porque o aluno começa a se perguntar, tá, e daí, o que é 1/12 da massa do carbono 12? Bom, vou te ajudar. Isso, pessoal, essa pergunta do que é 1/12 da massa do carbono 12, vem justamente do esquecimento de fração. Quando você é canoense é compreensível, porque lá em Canoas a gente aprendeu quando era pequenininho fração, divisão, com alimento não perecível. Aí era difícil a compreensão, era muito complicado. Você aprendia com arroz, aprendia com feijão, aprendia com massinha parafuso. Era uma tristeza, assim, os alunos não entendiam, não sabiam dividir. Quando você vem para Porto Alegre, para lugares mais desenvolvidos, as pessoas aprendem, veja só, com chocolate, pizza. Eu vi pessoas assim que aprendendo com pizza, não erram uma fração. Sabem o que é 3/4, sabe o que é 2/3, sabe o que é, enfim, 7/8, porque o pessoal aprendeu com bolo, veja só, com bolo. Por exemplo, o que é 1/12, pessoal? Você tem uma pizza e você divide ela em 12 pedaços. O que por diabos seria 1/12 dessa pizza? Seria uma fatia. Então eu gostaria de fazer analogia aqui com o carbono, que tem 12 bolinhas no seu núcleo, como você pode ver. Por isso que a sua massa, como você pode enxergar aqui no quadro, tá aqui a massa 12. Então, se você tem 12 bolinhas, o que seria, pessoal, 1/12 destas 12 bolinhas? Uma bolinha, que é exatamente um próton ou um nêutron. Então, escrever 1/12 do carbono é a mesma coisa que dizer um próton ou um nêutron. Então, não se preocupem, é isso aí. Então, em poucas palavras, se hoje você quiser testar os seus conhecimentos na prática, no seu dia a dia, na sua rotina, você pode até usar. Você pode pedir lá para o pessoal da friambreria, por favor, eu gostaria de 200 U de queijo, né, para testar ali os seus conhecimentos. A quantidade, obviamente, seria infinitesimalmente pequena. A pessoa te xingaria, te pediria para estudar mais, né, exatamente. Agora, se você for comprar e a pessoa for uma pessoa que é muito, como posso dizer, esperta, uma pessoa muito ávida, ela pode te tentar enrolar na pesagem, né? Então, vou te dar uma dica, uma experiência pessoal. Lá em casa eu moralizei o bairro, tá? Pronto, falei. Moralizei a vendinha do bairro, porque a pessoa sempre se passava na pesagem. Eu pedia 200 gramas de queijo, ela dava 350, tá bom, senhor? Eu disse, não, 200 gramas de queijo. 280, tá bom, senhor? Eu disse, 200 gramas de queijo. Né? 220, tá bom, senhor? E o pessoal da fila de 1 quilômetro já me olhava com uma cara assim de repreensão, aquela cara de desaprovação materna, assim. E eu ficava assim, sabe, angustiado, aflito, assim, tipo, fragilizado com aquela situação. Tá, tudo bem, qualquer coisa, eu só quero ir embora daqui. E eu fiquei pensando, um dia eu vou acabar com essa pessoa, eu vou acabar com ela. E aquilo me motivou, eu pensei, cheguei um dia e disse assim pra ela, eu vou querer em unidades. Eu pedi assim, eu quero 6 fatias de queijo. E ela pegou e olhou e começou. E o pessoal da fila assim, e começou. Pessoal, eu até hoje sou reconhecido quando eu passo na vendinha, né? Porque eu mudei a referência, veja só, né? Exatamente, de quantidade. E é isso que a gente está fazendo aqui, brincando com as referências. Então eu vou te mostrar, usando o U, o que a gente pode fazer e até onde a gente pode chegar. Eu sei, eu tenho problemas, eu faço tratamento, eu tomo remédio, eu vou conseguir, com o apoio de todo mundo, chegar lá, segundo a minha psiquiatra.